Meus irmãos, graça e paz. Esperei 2 anos e meio para falar isso. Nessa manhã fria, nos reunimos na casa do Senhor para cultuá-lo. Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes capítulo 3, versículos 9 a 15. Essa é a sequência do texto Eclesiastes 3, de 1 a 8, que é bastante conhecido. Há tempo para tudo. Texto em que Salomão está falando que Deus é aquele que ordena, que conduz os tempos da nossa vida. E versículos 9 a versículo 15, então, é a sequência dessa ideia de que Deus é aquele que ordena e comanda todos os tempos e estações da nossa vida. E nessa manhã eu quero falar sobre isso, atravessando sertões e veredas. Essa é a dinâmica de vida que nós vivemos nesse mundo caído e quebrado por conta do pecado. Das grandes obras da literatura brasileira, escrito por Guimarães Rosa, em 1956, Grande Sertão Veredas, fala um pouquinho sobre isso. Você que já leu esse romance, lembra-se que a história desse romance gira em torno do jagunço Riobaldo. E como sugere o título dessa tão famosa obra da literatura brasileira, o livro retrata a vida, literalmente, do homem, que é feita de sertões e veredas. De um lado, a escassez do sertão, e do outro lado, nós vamos ver a abundância das veredas. E na saga do famoso Riobaldo, de fato, queridos, é a saga de todos nós. Nós andamos por esse mundo no que diz respeito a sertões, buscando as veredas. Aquilo que nos falta nesse sertão, de certa forma, nos conduz a desejar a abundância do oásis. E eu quero lhe falar nessa manhã que a vida é justamente uma travessia repleta de riscos e, ao mesmo tempo, de belezas. E aí, nas palavras de Riobaldo, viver é um descuido prosseguido. E nesse texto que nós vamos ler, nós vamos falar de um homem chamado Salomão que sabia, queridos, que existem riscos em se viver e que a nossa travessia nesse tempo é uma travessia cheia de sertões, mas também uma travessia cheia de veredas. Pelo contexto desse texto que nós iremos nos ater nessa manhã, nós vamos ver que Salomão volta o seu olhar para Deus, que soberanamente é aquele que manda todos os tempos, as épocas, as estações da nossa vida. Então, nesse sentido, Deus é aquele que manda tempos de sertões, mas também é o Deus que manda tempos de veredas sobre a vida do homem. Então, na passagem, o que nós vamos ver é que Salomão vai justamente nos ensinar isso, que na nossa travessia, dentro do tempo, que é o que nós estamos fazendo agora, entre sertões e veredas, nós temos que voltar os nossos olhos para aquele que coordena, ordena e determina todas as coisas, que é justamente a pessoa de Deus. Atente os seus olhos para a leitura dos versículos 9 a 11, que logo no primeiro ponto Salomão vai nos mostrar que em nossa travessia por sertões e veredas, nós simplesmente seguimos os ritmos dados pela pessoa de Deus. Ele diz: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Meus irmãos, esses 3 versículos apontam de forma bem resumida para a ideia de que Deus faz tudo, até mesmo os eventos que acontecem por meio de ação humana. Então, em seu plano, Deus faz com que todas as coisas se encaixem perfeitamente. Nada na criação escapa do poder soberano de Deus. A ideia de Salomão é que Deus dispôs os eventos em ordem apropriada, ou seja, os ritmos e tempos existentes não são desordenados, mas simplesmente revelam um padrão perfeitamente orquestrado pela pessoa do Criador. Mas é fato que nós, como criaturas pecadoras que somos, nós nem sempre entendemos os ritmos de Deus. Às vezes, um adolescente pode perguntar: por que saíram espinhas do meu rosto? Ou quem sabe, por que eu não posso escolher os meus pais? Ou às vezes, você como um trabalhador, pode muito bem se indagar: por que estou desempregado? Ou porque eu trabalho e não recebo
o meu aumento? Meus irmãos, nós fazemos perguntas como essa porque, de certa forma, nós só enxergamos o casulo e nós não conseguimos ver o plano de Deus que vai colocar em movimento uma bela borboleta. O fato é que Deus faz tudo no tempo certo, incluindo, por exemplo, o nascimento de bebês prematuros, tempos de derrotas de campeonato, tempos de sonhos despedaçados. Ele é aquele que torna os ritmos formosos, como diz Salomão, porque tudo acontece como ele quer que de fato aconteça. Todavia, diz Salomão que Deus plantou no coração do homem um desejo de saber como que esse plano maravilhoso de Deus tem que se encaixar em todos os detalhes. E aí o interessante é que Salomão fala que, ainda que o homem tenha a eternidade em seu coração, plantado pela pessoa de Deus, ele não tem a capacidade de compreender todas as obras de Deus. De certa forma, como diz um escritor, há dentro do homem, dentro de nós, uma coceira eterna. Existe dentro de nós uma curiosidade por algo que transcende a nossa realidade, porque faz parte do ser humano querer saber mais do que de fato ele pode conhecer. E aí, pensando no contexto de Salomão, meus irmãos, isso afligia Salomão, porque esse homem, mesmo investigando e mesmo tendo a eternidade em seu coração, ele nos fala que o homem jamais obterá todas as respostas nessa existência. E aí, como dizia o jagunço Reobaldo, vivendo se aprende. Mas o que se aprende mais é só fazer perguntas maiores. Em nossa travessia existencial, meus irmãos, existem muitos mistérios. Existem questões que eu e você, que por mais que a pessoa seja a mais sábia de todas, como Salomão, nós jamais iremos encontrar todas as respostas. Por exemplo, nós nunca conseguiremos explicar por que uma criança de 1 ano morre. Por que uma bala perdida mata um inocente? Eclesiastes nos ensina que, ao mesmo tempo que saber demais dói, saber de menos nos aflige, porque evidencia a nossa limitação e a nossa finitude como criatura. E aqui eu lhe digo que nós estamos falando não apenas do homem mais sábio, mas Eclesiastes vai nos mostrar que Salomão foi um homem que se deixou levar pelas pesquisas apuradas de tudo aquilo que ele conseguiu ver, tudo aquilo que seus olhos conseguiu enxergar. E aí Salomão, de certa forma, diz que as suas pesquisas o levaram a concluir que existe algo dentro do homem que o faz perceber que jamais encontrará sentido para a vida debaixo do sol. Mesmo o homem tendo a eternidade em seu coração, Salomão nos fala que o homem não é o ponto de partida para dar sentido à sua existência. Somente a pessoa de Deus. E aqui nós nos lembramos daquilo que Agostinho dizia: fizeste-nos para ti e o nosso coração está inquieto, enquanto não descansar em ti. Meu querido irmão, em nossa travessia existencial, os ritmos dados pela pessoa de Deus apenas revelam que tudo começa nele e tudo termina em sua pessoa. Eclesiastes segue, e os versículos 12 a 13, Salomão nos fala uma outra perspectiva ainda dessa travessia. Ele fala que nessa travessia, por sertões e veredas, nós desfrutamos de presentes dados pelo próprio Criador. Versículo 12, 13, sei que não há nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar uma vida regalada, uma vida prazerosa. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Salomão está dizendo, olha, como o homem nunca vai conseguir entender todos os tempos que Deus envia, então cabe a ele desfrutar os privilégios dados por Deus enquanto ele atravessa essa existência. Então o sábio nos ensina que a nossa vida, queridos, a nossa vida não é um tapa-buraco no tempo, mas a nossa vida, de acordo com Salomão, de acordo com as Escrituras, é uma tarefa a ser vivida de uma forma divertidamente responsável. Nos eventos, no tempo, diz Salomão que Deus mandou você comer,
Deus mandou você beber e Deus mandou você ser feliz. Então é lícito ao homem se alegrar naquilo que o próprio Deus lhe deu, porque nos ritmos da vida, diz Salomão que existe a ordem para o homem desfrutar daquilo que Deus lhe deu. E aí eu lhe digo que nesse ponto, nós temos que fazer aqui um contraponto, porque nós somos seres eternamente insatisfeitos. Meus irmãos, nós sempre queremos algo a mais do que nós temos. Nós nunca estamos satisfeitos, por exemplo, com o nosso emprego, com o nosso salário, com a nossa casa, com o nosso meio de transporte. Uma criança, e eu digo isso por experiência em casa, nunca está satisfeita em ter 30 brinquedos. Ela quer ter sempre aquele que falta na sua casa. Uma mulher nunca está satisfeita em ter uma bolsa, ela quer ter 5, eu nunca entendo isso. Mas às vezes, queridos, nós não estamos nem mesmo satisfeitos conosco mesmos, que se pudéssemos, faríamos, quem sabe, 2, 3, 4 mil cirurgias plásticas. O sábio, meus irmãos, exorta que em vez de ficarmos queixando daquilo que nós não temos, Salomão fala, olha, desfrute daquilo que você tem, agradecendo a Deus por essas dádivas. E aqui, o que é mais interessante é que ele vai dizer que o tempo da nossa existência é uma dádiva de Deus. E como dádiva de Deus, ela merece ser aproveitada. Aqui o maior privilégio que Salomão está dizendo, queridos, que nós temos, é o tempo. Então ele fala, olha, gaste as suas energias nisso, porque você não sabe se amanhã você estará vivo. Tudo o que nós temos para gozar, para desfrutar de Salomão, é o hoje. Então, de certa forma, Salomão está dizendo, olha, não desperdice o seu tempo, porque a vida é passageira. E nós, como somos seres criados finitos, nós não temos o controle sobre aquilo que nos sucederá amanhã. Meu querido irmão, pense que o amanhã pode bater em nossa porta, trazendo uma grave doença, um rompimento amoroso, uma derrota inesperada. Por causa da nossa limitação quanto ao futuro, de Salomão, é que faz sentido desfrutar da maior das dádivas, que é a vida nesse exato momento. Por isso, desfrute das coisas básicas desta vida, como, por exemplo, tomar um sorvete com as crianças, participar de um acampamento, pai, mãe da UPA, UPJ, mande seu filho para o acampamento, cantar no coral, procure a Loertina, participe do coral. Meu irmão, nós não precisamos de muito para aproveitar a vida. O que Salomão está nos dizendo é que nós precisamos apenas entender que o pouco que nós temos é uma dádiva de Deus e que nós devemos usufruir não apenas de coisas extraordinárias, mas ele está dizendo, olha, desfrute das obras ordinárias de Deus, ao mesmo tempo com gratidão e temor a Deus que lhe concedeu essas bênçãos. Salomão segue ainda, versículo 14 e 15, é quando ele finaliza essa ideia falando sobre caminhar entre sertões e veredas, e ele fala que em nossa travessia nós simplesmente vivemos os propósitos de Deus. Versículo 14 e 15, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Aqui simplesmente Salomão, queridos, está ensinando que enquanto a terra e a vida do homem estão assim tomadas, dominadas por mudança, ele fala, olha, pense na obra de Deus. A obra de Deus, o plano de Deus permanece literalmente inabalável, intacto. Atente que no versículo 14, aqui Salomão afirma o caráter permanente da obra de Deus, ou seja, os propósitos divinos para a criação são perfeitos e o homem, por mais que ele tente, esperneie, ele não tem condições e nem poder para modificar nenhum propósito divino.
Então aqui o sábio nos leva a pensar na segurança dos propósitos divinos que são permanentes e são completos e totalmente seguros. Ou seja, você pode confiar na pessoa de Deus. E por trás, meus irmãos, de todo, vamos dizer assim, de tudo que nós vemos em pleno funcionamento na criação, existe um maestro que não apenas projetou, mas que dita e controla cada batida nesse universo. E aqui eu quero citar de novo o Rioboaldo, que ele dizia que em algum norteado tem de existir no mundo, senão a vida fica sempre sendo o confuso dessa doideira que é. Meus irmãos, o que Riobaldo não sabia, mas Salomão sim, é que até mesmo a doideira da vida faz parte dos propósitos divinos. Faz parte. O sábio ensina que os planos de Deus são eternos e em nada precisam ser alterados e em nada nós vamos conseguir alterar alguma coisa. Só que aqui ele faz a contrapartida, ele fala, em contrapartida, enquanto os planos de Deus são eternos, são imutáveis, em contrapartida, os planos humanos são vulneráveis e constantemente precisam ser mudados. Quer ver um exemplo disso? Você que é adolescente, às vezes você planeja passar no vestibular, estuda por meses, mas no dia da prova você se atrasa, o portão fecha, lá se foi o seu plano de estudo. Ou às vezes você planejou ter um passeio com a família no sábado pela manhã, aproveitar o parque, você dormiu bem. Outro dia, quando você acorda, ou você está doente, ou está um temporal lá fora. Pronto. Seus planos precisam ser alterados. Enquanto os nossos planos são mutáveis, falíveis e constantemente adaptados, os planos de Deus seguem normas eternas e nada dentro ou fora da criação conseguem atrapalhar ou mudar os planos de Deus. Olha, observe o versículo 15. Versículo 15, essa ideia de atemporalidade de Deus fica mais evidente, e aqui lembra-nos um pouquinho de Eclesiastes, capítulo 1, versículos 9 a 11. Salomão está dizendo, Deus está no controle do ciclo da vida. Eclesiastes, queridos, como um todo, ensina que Deus é o Senhor sobre a história. Precisamente aqui, Salomão está dizendo que Deus é Senhor sobre o tempo passado, presente e futuro. No passado, no presente e no futuro, ele permanece sendo a mesma realidade. Um Deus eterno e imutável. Ele é aquele que esteve no passado, é aquele que está no presente e é aquele que com certeza estará no futuro. A parte B do versículo 15 evidencia ainda mais essa temporalidade. Na nossa tradução, Deus fará renovar-se o que se passou. Lá no hebraico, literalmente é Deus busca aquilo que passa rapidamente. Então, pare para pensar que, para nós, como homem, o tempo passa rapidamente. E eu lhe digo que aquilo que você viveu, ou aquilo que nós vivemos, nós não podemos recuperar. Nosso passado, queridos, continua imóvel, continua inalterado. Então, o Eclesiastes aqui nos leva a pensar que o homem, um ser passageiro, jamais pode ser o ponto de referência dentro do tempo. Por quê? Porque o tempo nos supera. O tempo é mais forte do que nós. Quando eu olho para o espelho, às vezes eu vejo algumas rugas e percebo isso. Falo assim, como eu sou frágil diante da realidade do tempo. Como que o tempo altera a nossa perspectiva de vida? Como que o tempo altera a nossa forma física? Como que o tempo altera a nossa dinâmica de vida, meus irmãos? O tempo inteiro está alterando alguma coisa da nossa existência. É isso que Salomão está dizendo. Deus, porém, não está sujeito ao processo do tempo, porque Ele é o único ser que supera e controla o passado, o presente e o futuro. E aí Salomão vai dizer o porquê que Deus faz isso. Ele faz isso de forma soberana, para que o homem, sua criatura, o tema. E temor a Deus, em Eclesiastes, significa uma atitude de comprometimento de todo ser, de confiar, de crer,
de depender, de se deslumbrar com Deus vivo e que controla todas as estações da nossa existência. Em nossa travessia existencial, diz Salomão que nós somos constantemente afetados pelo tempo. E nós somos desafiados a confiar em Deus e em seus propósitos que são imutáveis e perfeitos. E eu quero caminhar para o final do nosso sermão nessa manhã, pensando em algumas implicações dele para nós, meus irmãos. A primeira, meus irmãos, em forma de exortações, nós devemos reverentemente se deslumbrar pela pessoa de Deus. Se deslumbrar mesmo. Essa passagem nos mostra que diante dos planos eternos de Deus, que diante da pessoa de Deus, meus irmãos, o que cabe a mim e a você como criatura é reverentemente se deslumbrar pela pessoa majestosa de Deus. Nós precisamos contemplar a bondade de Deus em suprir as nossas necessidades físicas, para que através de suas bênçãos temporais desfrutemos e ampliemos o nosso conhecimento da pessoa de Deus. No tempo e no espaço, Deus criou todas as coisas para revelar a sua glória. E nas nossas dores e nas nossas alegrias nessa terra, eu lhe digo que são meios dele nos mostrar um pouco mais de si mesmo no nosso dia a dia. Assim eu lhe digo que do café quente passado pela manhã, até a falta do aconchego em um dia frio, da doçura de um doce de goiaba com queijo e a falta de um gole de água em um dia bem quente, tudo isso nos leva ao conhecimento de Deus. Como criaturas, e ainda mais como servos do Senhor, nós devemos redescobrir o temor reverente a Deus. Nós precisamos treinar os nossos olhos, meus irmãos, e aguçar a nossa espiritualidade para encarar as dádivas ordinárias, aquilo que diariamente o Senhor nos envia. Uma dessas grandes bênçãos que muitas vezes não percebemos é o tempo da nossa existência. Nós precisamos ver isso como setas que nos apontam para a glória bendita do nosso Deus. Se deslumbre com as coisas ordinárias da vida, porque isso são setas que nos levam a conhecer mais da pessoa do nosso Deus. Uma segunda exortação, queridos, nós devemos olhar para a nossa finitude como criatura, como bênçãos de Deus. Bênção. Meus irmãos, Salomão ensina que o homem, é fato, tem uma condição de destaque dentro da criação, só que a finitude do homem, as nossas limitações físicas, mostra que nós não podemos tudo. É fato que nós, como seres humanos, nós somos o único ser na criação que tem a noção de finitude, que tem a noção de eternidade. Nós somos o único ser na criação que nós contamos o tempo de vida, que faz aniversário, que sabe que vai morrer. Eu, particularmente, nunca vi, por exemplo, um cachorro comemorando aniversário. Apesar que hoje alguns pais e mães de pet comemoram aniversário dos cachorros, mas eu nunca vi um cachorro me convidar, falar assim, olha, meu aniversário de 3 anos vai ser semana que vem. Eu nunca vi isso, já viu? Nunca vi. Nunca vi um cachorro falando, olha, um gato, né? O velório, ofício fúnebre do meu amigo, o gatinho que morreu, está convidado a participar. Nós nunca vimos isso. Meus irmãos, o ser humano é o único ser dentro da criação que tem consciência que é temporal, que é corpóreo, que é finito. Você é o único ser na criação que olha para o espelho e consegue se reconhecer. Se você colocar um animal diante do espelho, o que ele vai pensar é que aquilo ali é outro animal. Eu já vi, por exemplo, lá em casa eu tenho uma cachorrinha, você coloca diante do espelho, ela começa a latir para o espelho, ela começa a querer brigar com outro espelho. E digo, meus queridos, que nós existimos no tempo, nós existimos em corpos, existimos no espaço, somos seres encarnados e que temos uma história. Então, na origem humana, quando você vai para Gênesis capítulo 2, nós concluímos a partir de Gênesis capítulo 2 que a temporalidade, que a limitação, que a nossa finitude não são defeitos que nós precisamos superar. Nada disso. A nossa existência no espaço, no corpo, não é uma falha,
mas é uma característica projetada pela sabedoria divina para nos comunicar a sua glória. Meu querido irmão, Deus não se frustra com a nossa finitude corpórea. Nossas limitações temporais não apresentam barreiras para o nosso majestoso Deus. Quando você lê o Salmo 103, versículo 14, diz que Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó, porque foi Ele que nos fez assim. Diante dessa realidade, o que eu tenho que dizer para você é que abrace a sua condição de criatura. Entenda que Deus é o doador e nós somos criaturas, e como criaturas, nós apenas somos receptores das suas boas dádivas. Então, em suma, não queira ser Deus, não procure ser Deus, ao contrário, abrace os limites e limitações que Deus impôs sobre nós como criaturas. E eu tenho que te falar que a principal limitação que nós temos como criatura e criaturas caídas é que nós nunca iremos conseguir nos salvar sem a ajuda do nosso Criador. E o que eu acho fascinante na obra de Cristo é que através da limitação e finitude de um corpo, Deus realizou tão grande obra de salvação através do seu Filho encarnado. Jesus Cristo prova o seu amor por nossa corporeidade, ao se encarnar e nunca mais deixar de ser o que Ele veio ser. Logo, como criatura finita, seja grato ao Criador. Gratidão é a postura da alma pela fartura das dádivas. Como diz a palavra do Senhor, dê graças sempre e por tudo. Isso é reconhecer a nossa limitação. É o tempo inteiro levantar as mãos e falar: Senhor, graças, graças, mil graças. E a última implicação, e aqui terminamos o sermão nessa manhã. Nós devemos crer que logo chegaremos às veredas celestiais. Se Salomão em Eclesiastes nos fala a vida em termos de travessia entre sertões e veredas, ele fala que tudo isso é orquestrado pela pessoa de Deus. Eu sei que a nossa travessia, meus irmãos, por esse mundo é muito parecida com o sertão. Em alguns momentos, a nossa caminhada parece que é em terra árida, cheia de percalços, cheia de dificuldades. Às vezes, na sua caminhada, há mais dias de choro do que dias de alegria. Às vezes, há mais dias em que parece que nada dá certo do que parece que as coisas caminham bem para você. Isso porque, por mais que nós experimentamos boas dádivas de Deus nesse mundo, esse mundo caído e quebrado ainda nos machuca. Meus irmãos, esse mundo ainda nos faz cansar. Esse mundo, em muitos momentos e situações, nos leva até mesmo a pensar em desistir de continuar existindo. Eu não sei você, mas tem horas que eu me canso de ver o mundo em que nós estamos vivendo. Pedofilia, assassinatos, tragédias, corrupção, traição. Às vezes você que está aqui nessa manhã, você tem cansado de tentar criar e educar os seus filhos corretamente, e parece que todos os seus esforços não valem de nada. Ou quem sabe você está cansado de ser honesto e de não ser valorizado, cansado de trabalhar e não conseguir a tão sonhada e desejada prosperidade. Pode até ser que há alguém em nosso meio nessa manhã que esteja cansado até mesmo de ser cristão. E você está pensando: poxa, pastor, depois que eu me converti, parece que as lutas aumentaram, era tão mais fácil viver antes, sem seguir a Cristo. Meus irmãos, eu quero lhe falar nessa manhã que existe um motivo para continuar caminhando. Existe um lugar para onde ir, na verdade, um lugar para onde nós vamos voltar. Após sertão, existe veredas. Para o cristão, após o sertão, existe um paraíso. Então entenda que de alguma forma todos os homens estão se movendo. Os ímpios estão caminhando para a ruína, ou seja, hão de continuar vivendo no eterno sertão. Mas os crentes estão caminhando em busca de descanso, isto é,
veredas. Estamos nessa terra, meus queridos, mas estamos aqui como caminhantes. Nosso sertão um dia acabará e nós iremos desfrutar das veredas celestiais. No final da nossa travessia por esse mundo de sertões, existe um descanso. Richard Baxter dizia que o descanso é o fim e a perfeição do movimento. O descanso do santo é o estado mais feliz de um cristão, quando chegar ao fim do seu percurso. Ou o perfeito e eterno desfrutar de Deus pelos santos aperfeiçoados. Nós estamos em movimento. Nós estamos atravessando esse sertão em busca do descanso. E eu quero lhe falar que esse descanso já pode ser desfrutado agora. Cristo é a porta e o único caminho para esse descanso. O nosso descanso, como diz Hebreus 4, já pode ser sentido, já pode ser experimentado hoje, que é através da pessoa de Cristo Jesus. Já desfrutamos desse descanso, mas logo, quando adentrarmos as portas da eternidade, nós desfrutaremos desse descanso plenamente. Essa manhã nós cantamos o hino 156, que é um dos hinos que tem uma das letras mais lindas do nosso hinário, Confiança em Deus. E uma das estrofes diz: confia, ó alma, a hora vem chegando. Irás com Cristo, o teu Senhor, morar, sem dor nem mágoas, gozarás cantando. As alegrias do celeste lar, descanso, ó alma, agora há pranto e dor, depois o gozo, a paz, o céu de amor. Em nossa travessia por esse mundo de sombra, Salomão está nos dizendo que nós somos chamados a confiar em Deus, que está nos conduzindo para o descanso eterno.